Boa tarde. Hoje eu estava assim, pensando assim, de uma conversa que eu tive sobre o amor incondicional a Deus e o amor incondicional de Deus por nós. E eu ouvi um testemunho, um relato muito interessante de um homem, eu não sei que país, mas é de agora, não é de muito tempo atrás, é o momento atual, de que ele foi preso por pregar a palavra de Deus, por falar de Jesus, e ele foi preso. Não foi no Brasil. E nessa prisão, ele ficou acorrentado com os braços no joelho, nas pernas, para trás. Amarraram ele para trás. Então ele ficou de joelhos e todo amarrado. E todos os dias vinham dois guardas para interrogá-lo. Se ele ia continuar falando de Deus, se ele ia continuar falando de Jesus, da palavra. E ele dizia que sim, que ele ia continuar. E quando ele dava essa resposta, como ele ainda estava no chão, né, de joelhos, um dos guardas pegava o joelho do guarda e socava na boca dele, quando ele respondia dessa forma. E quando esse joelho batia na sua boca, quebrava alguns dentes e sangrava muito, mas ele era proibido de cuspir esse sangue fora e de cuspir esses dentes, só quando os guardas saíssem dali. E assim acontecia todos os dias, foram vários dias isso. E um dos dias, assim, ele falou para Deus, ele falou assim, Deus, eu não suporto mais, eu não estou mais suportando, porque realmente era um sofrimento muito grande. E ele dizia, eu não suporto mais essa dor, esse momento aqui que eu estou vivendo, né, que eu estou passando por falar de ti, né, por honrar o nome de Deus. E quando ele falou assim, que ele já não suportava mais, que estava difícil, ele ouviu, dentro de uma cela, de uma prisão, ele ouviu uma voz que disse assim para ele: perdoa. Assim como eu sofri naquela cruz do Calvário, por amor a você, por amor a um povo, você vai suportar. E apenas perdoe o teu agressor, como eu perdoei aqueles que fizeram aquilo comigo na cruz do Calvário. Perdoe, aprenda a perdoar, porque há certas circunstâncias na vida da gente que é para nos levar a algo maior, a algo superior. Deus queria ensinar para esse homem sobre o perdão, sobre o amor, esse amor que a Bíblia fala que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. E isso é muito difícil, é muito difícil. E naquela hora, quando ele ouviu, naquela prisão, aquela voz dizendo, apenas perdoe. E os dois guardas vieram até a cela novamente, encontrou ele lá da mesma forma. Quando eles entraram, ele olhou para o agressor dele, que era um. Todos os dias fazia aquele ritual para que ele negasse o nome de Jesus, para que ele dissesse que não falaria mais de Deus. E quando esse guarda aproximou dele, que ele olhou, ele fitou já de longe, ele disse que quando aqueles dois guardas entraram, ele amou aqueles guardas de tal forma que se ele tivesse desamarrado, ele abraçaria aquelas pessoas, aqueles dois agressores. E quando esse guarda aproximou, que ele olhou para o guarda falou assim para ele, não me olhe assim, eu não suporto esse olhar. Sabem por quê? Porque era um olhar de amor, era um olhar de perdão.
Por isso que ele disse aquelas palavras. E quando isso foi real, gente, isso foi verídico. E quando aquele guarda falou assim, o guarda caiu de joelhos no chão e falou assim: "Me fale do seu Deus". Então, assim, que amor é esse? Esse é um amor incondicional. Você amar o próximo como a si mesmo, né? Amar, porque a gente ama a família, a gente ama os filhos, mas e amar o outro? E amar o nosso inimigo? Porque isso é mandamento, amar o nosso inimigo. Olha bem, perdoar aos nossos malfeitores é perdoar aqueles que nos fazem mal. Não é perdoar quem nos fez mal apenas uma vez e continuou fazendo bem. Não, é perdoar aqueles que nos fazem mal diariamente. É esse perdão que quantas pessoas não falam assim, eu não perdoo. Ah, não, isso eu não perdoo nunca. Mas isso não é bíblico. A Bíblia diz que nós temos que perdoar, temos. E foi o que aconteceu com esse homem ali naquela prisão, quando ele liberou o perdão, quando ele liberou o amor sobre aquela pessoa. Ele foi salvo, ele foi liberto, tiraram ele daquela prisão. Então, só foi um ensinamento que Deus queria dar. E às vezes é preciso a gente sofrer para aprender. É preciso um caminho doído para aprendermos, porque tudo facilzinho a gente não aprende, a gente não dá valor. Então foi um grande ensinamento que eu tive também naquela hora do amor incondicional, desse amor que Deus tem por nós, um amor sem limites. Ele ama, Jesus nos ama e Deus nos ama, o Espírito Santo, incondicionalmente. Por isso que ele não desiste de nós. Nós que desistimos de Deus, mas Deus não desiste de nós. E há uma pergunta que eu quero fazer para você que está me ouvindo. Você morreria por Jesus? Você morreria por esse Deus grandioso? Você morreria por ele? Porque aquele homem ali na prisão, ele estava disposto a morrer pelo nome de Jesus. Porque eu acho que isso que é cristianismo, isso que é ser cristão, é você chegar a ponto de morrer por Jesus, para não negar esse nome, para não negar a sua palavra, é estar pronto para ir até a morte, se preciso for, pelo nome de Jesus. Você morreria por Jesus? Porque quem tem esse entendimento maravilhoso, digno de honra, quem tem esse sentimento é verdadeiramente um cristão, porque o cristão é isso, né? O cristão é isso, como no passado, os servos do Senhor dentro de uma fornalha de fogo, por não negar o nome de Deus, eles foram para uma fornalha de fogo e foram livres. Paulo foi preso, Paulo foi decapitado. Cortaram a cabeça de Paulo por amor ao Evangelho. E você hoje, você faz o quê pelo nome de Jesus? Como que você age se pedirem a você para morrer pelo nome de Jesus? Você seria realmente um cristão? Você seria realmente uma pessoa que diz: eu amo a Deus, eu amo Jesus, eu amo o Espírito Santo. Você estaria pronto a morrer por ele? É uma reflexão para as nossas vidas e que Deus nos abençoe.